Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, Laboratório da Alma. E hoje quero falar com você um assunto muito importante na linha da nossa espiritualidade: a relação entre solidão e o vazio. Vamos conversar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sabemos que há vários tipos de solidão. Talvez assim, a solidão mais apreciada é aquela onde nós nos encontramos com nós mesmos. Aquela solidão que nos leva ao autoconhecimento. Entretanto, existe uma solidão que ela é muito destrutiva, uma solidão que é muito perigosa. E eu quero partilhar com vocês algumas anotações minhas sobre essa questão. A solidão que é perigosa e pode ser destrutiva é aquela que sentimos quando compartilhamos nosso tempo e nossa vida com pessoas que são muito importantes para nós e que estão completamente vazias. Pois bem, o mundo está cheio de pessoas de corpo vazio, de almas ocas. Pessoas que se alimentam dos sentimentos dos outros para se sentirem úteis e importantes. As pessoas são importantes, neste caso, porque nós escolhemos livremente estar com elas. Projetamos nelas nossas emoções, projetamos nossos sentimentos, até que percebemos que elas nos causam dor e sofrimento. Compreender esse processo pela qual nós gostamos de uma pessoa vazia é muito complexo. Muitas vezes, dentro do nosso convívio social, nós temos amigos, familiares que têm essa característica. O que podemos fazer diante da falta de emoções, da falta de empatia, da falta de reciprocidade emocional? Qual seria a melhor forma de agir diante de uma pessoa vazia com quem convivemos? Como que é a solidão emocional de uma pessoa vazia? O escritor francês Alexandre Dumas dizia que seu pai costumava se queixar das pessoas vazias. Ele as definia como cântaros, como potes. Quanto mais vazios, mais barulho fazem. Olha que interessante. Quanto mais vazios, mais barulhos fazem. Com essa frase simbólica, queremos perceber exatamente que as pessoas não passam despercebidas por nossa vida e elas não nos deixam indiferentes. Mas por que definimos assim essa história do vazio? O que há por trás desse comportamento onde a pessoa ela se transparece como oca, uma pessoa vazia? Algo que incomoda principalmente nessa linha é o que nós chamamos de falta de reciprocidade emocional. Quando nós falamos de alma humana, nós entendemos a alma, aqui nesse caso, numa linha mais psicológica, como o nosso interior, não é? O nosso interior. E quando nós falamos em vazio emocional, nós lembramos logo de alma, a alma vazia. Entendemos como vazio essa falta de uma série de emoções básicas que constitui um pouco o nosso jeito de ser humano. A pessoa que tem essa ausência de emoções básicas são incapazes de se projetar sobre os outros para compreender, para ter empatia, para entender as perspectivas pessoais dos que estão ao seu redor, dos que convivem com ela. O comportamento se baseia em um conjunto de regras inconscientes, nas quais a prioridade são elas mesmas. O essencial para essas pessoas é suprir suas próprias necessidades. Quando eu falo que essas regras são inconscientes, quero dizer que as pessoas que assim são, elas agem automaticamente, sem avaliar os resultados. Nesse tipo de personalidade, não existe lá um espaço para erros. Errar é uma fraqueza que não podem aceitar.
As pessoas vazias, elas não ouvem e não desabafam com os outros. Se fazem em algum momento, é para ter lucro, é para o seu próprio benefício. Uma segunda questão é a necessidade de apegar-se a alguém mais forte emocionalmente. Então, geralmente, as pessoas vazias, elas procuram estar próximas de pessoas que são mais fortes emocionalmente. As pessoas vazias, elas são caracterizadas por algo muito básico. Gente, isso é muito sério. Se tem algo muito básico na pessoa vazia emocionalmente, é o seguinte: são pessoas que têm ausência de felicidade. Elas não conseguem fazer experiências de felicidade. No seu mundinho, elas buscam manipular as pessoas para preencher o seu vazio interior, o vazio de sua alma, procurando suprir suas carências com emoções alheias, com as emoções dos outros. Não haverá em suas vidas generosidade, não haverá altruísmo, não haverá aquela alegria de viver, de estar com o outro. Porque essas pessoas, elas são carentes e desequilibradas emocionalmente de tal maneira que elas oscilam sempre entre os extremos, ou tudo ou nada, ou 8 ou 80. É um amor imenso e uma indiferença absoluta. Gente, essas pessoas, elas têm uma personalidade incompleta, estabelecem relações muito imaturas. É preciso que nós não tentemos ser pessoas que procuram preencher o vazio e a carência dos outros, porque isso é um preço caro demais. Nós podemos ajudá-las, sim, a encontrar sentido, mas nós não podemos preencher o vazio de ninguém. Como enfrentar a vida com as pessoas vazias? Uma outra questão que pega, né? É possível, num primeiro momento, manter distância, mas estamos falando de emoções e, geralmente, relacionamentos. E relacionamentos que nós estabelecemos com pessoas que amamos, com pessoas que respeitamos e gostamos. Por isso, nós temos que refletir, avaliar, decidir se vale a pena conviver com as pessoas que são vazias. E aí, gente, tem um dado muito importante. A questão da fé cristã. A nossa perspectiva sempre é olhar a partir da fé cristã. E na fé cristã nós precisamos ajudar os outros a encontrarem a si mesmos. Quando nós apresentamos Jesus para uma pessoa, nós queremos que essa pessoa faça uma experiência de libertação de tal forma que ela possa encontrar consigo mesma e possa ter o seu vazio emocional preenchido por aquele que preenche todas as coisas, o Cristo, aquele que enche as talhas vazias. As talhas representam a todos nós. E o vazio representa o vazio emocional de todos nós. Então, o que acontece? Geralmente, há personalidades que se encaixam com outro tipo de personalidade. Mas nós temos que colocar nessa conta o fato de que as pessoas não mudam do dia para a noite. Quando a gente lê a Bíblia, dá-se a impressão que a conversão é de uma hora para outra. Paulo estava indo para Damasco, Jesus encontrou Paulo, Paulo caiu, Paulo se levantou, já era um outro homem, um homem novo, um homem renovado. Não. O processo de conversão é longo e doloroso. As pessoas não mudam da noite para o dia. Por mais que elas desejam mudar rapidamente, todo o processo de mudança é um longo processo de mudança. Mas com a nossa convivência diária, com o nosso equilíbrio emocional e integridade, nós podemos também avaliar nossos sentimentos e perceber o que eles trazem de bom e de ruim. Então, nós temos alguns recursos que podem ser úteis para lidar com aquelas pessoas que são vazias. Então, por exemplo, diante de um familiar,
Faz de conta se a gente tem um pai, uma mãe, ou um irmão, uma irmã, que age de maneira fria e vazia. Nós precisamos diminuir a influência da ação dessa pessoa sobre a nossa vida. Não cometendo o erro de agir como eles. Nós precisamos mostrar quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós desejamos e em quem nós confiamos. Renunciar nossas emoções diante de uma pessoa vazia é também tornar-se vazio. Por isso, por exemplo, numa regra de espiritualidade evangelizadora, nós apresentamos o Cristo para que tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isto é, queremos carregar as mesmas emoções de Jesus. E essas emoções que nós carregamos, que preencheram o nosso vazio, devem ser apresentadas ao outro de maneira que o outro perceba que nós temos algo a mais. Lembre-se, um jarro vazio não enche o copo. Porém, um jarro cheio é capaz de encher o copo. Por exemplo, diante de um relacionamento amoroso, se o parceiro ou a parceira é uma pessoa vazia, é preciso dizer para essa pessoa como você se sente e o que você é capaz de aceitar e o que você é incapaz de aceitar. O outro precisa saber que você não aceita certas coisas e a pessoa vazia precisa ter essa clareza. Tem emoções que precisam ser correspondidas. Isso tem que ser dito na relação. Nenhuma relação sobrevive onde uma pessoa só dá amor, dá amor, dá amor, dá amor, dá amor, e não há ali uma contraproposta, não há ali uma reciprocidade na relação de amor. Por isso, então, é preciso dizer à pessoa amada, mas que é vazia, que você tem certos limites e essa pessoa tem que ter clareza dos seus limites para que ela possa também dar passos para se preencher este vazio emocional que ela tem. Gente, esse relacionamento, se ele é dominado muito pelo vazio da pessoa amada, esse relacionamento não terá futuro. Por isso, é preciso muito discernimento na hora de começar um relacionamento, se a pessoa demonstrar ser uma pessoa emocionalmente vazia. Sabe por quê? Porque não existe solidão pior. Não existe solidão pior do que aquela que sentimos quando nos dão um afeto sem forma. Um mundo de vazios. É isso. Gente, viver com uma pessoa vazia também conta como solidão. Eu posso estar rodeado de pessoas, mas se são pessoas vazias, eu estou sozinho. Eu estou na solidão. Nós vamos continuar esse papo num outro momento, tá bom? Isso aqui é só uma introdução. Vamos continuar um papo sobre esse momento, pensando a questão da solidão e do vazio. Tenha um grande abraço e não se esqueça, o nosso modelo é Jesus Cristo. O modelo daquele que é emocionalmente equilibrado e que preenche todos os vazios do coração humano. Um grande abraço, paz e bem para você, meu irmão. Paz e bem para você, minha irmã. Amém.